Você piscou e o Bona, em pleno Jornal Nacional, jogou o ministro Carlos Lupe aos lobos. O recado foi claro: o governo precisa agir ou vai perder feio para a extrema-direita. No sábado, o Jornal Nacional escancarou que Carlos Lupe foi avisado sobre as fraudes em descontos dos aposentados do INSS e, mesmo assim, demorou quase um ano para tomar qualquer providência. O resultado? Milhares de aposentados tiveram parte do benefício roubado e até hoje esperam reembolso. O Jornal Nacional teve acesso com exclusividade a atas de reuniões que mostram que o ministro da Previdência, Carlos Lupe, foi alertado sobre o aumento de descontos não autorizados em aposentadorias. Mas levou quase um ano para tomar as primeiras providências. O Conselho Nacional da Previdência Social é presidido pelo ministro da Previdência e reúne a cúpula da pasta e do INSS, além de associações de aposentados, sindicatos e entidades patronais. O Conselho estabelece diretrizes, acompanha e avalia a gestão da Previdência. O esquema de fraudes pode ter desviado mais de 6 bilhões de reais de aposentadorias e pensões do INSS. Segundo as investigações, 11 associações são suspeitas de descontar valores de mensalidades dos aposentados sem a permissão deles. Só que o buraco é muito mais fundo do que o que a Globo mostrou. O que a velha mídia não contou é que esse esquema criminoso foi montado lá atrás no governo Bolsonaro. Das 11 entidades envolvidas, 10 foram autorizadas durante a gestão do mito fake. Mas a explosão dos golpes aconteceu justamente após a resolução do INSS publicada em 2022, ainda do governo passado. Ou seja, a fraude foi plantada na gestão anterior, mas o Lupe falhou feio. Recebeu um sistema contaminado e mesmo assim foi incapaz de agir com a rapidez e firmeza que o momento exigia. Segundo o próprio Jornal Nacional, a conselheira do Ministério da Previdência alertou em reunião oficial: precisamos agir agora sobre os descontos ilegais das aposentadorias. E o que o ministro fez? Disse que o tema não estava na pauta e adiou. Resultado? Passaram-se 8 meses até o governo editar uma nova regra tentando corrigir a situação. O primeiro alerta ao ministro da Previdência, Carlos Lupe, foi feito em uma reunião do Conselho no dia 12 de junho de 2023. De acordo com a ata, abertos os trabalhos, a conselheira Tônia Galetti relatou que havia solicitado a inclusão da discussão sobre os acordos de cooperação técnica, ACTs, das entidades que possuem desconto de mensalidade junto ao INSS, a qual não foi aprovada, uma vez que a pauta já estava elaborada. Lupe rejeitou o pedido por não estar na pauta. A conselheira reforçou a solicitação, tendo em vista as inúmeras denúncias feitas. Pediu que fossem apresentadas a quantidade de entidades que possuem ACTs com o INSS, a curva de crescimento dos associados nos últimos 12 meses e uma proposta de regulamentação que trouxesse maior segurança aos trabalhadores, ao INSS e aos órgãos de controle. Ainda segundo a ata, Carlos Lupe registrou que a solicitação era relevante, porém não havia condições de fazê-la de imediato, visto que seria necessário realizar um levantamento mais preciso. O ministro, então, solicitou que o tema fosse pautado para a reunião do mês seguinte, em 27 de julho de 2023, o que mais uma vez não aconteceu. O Conselho optou por encaminhar outros assuntos. A primeira medida concreta do INSS para tentar frear os golpes só foi tomada em março de 2024, quando o órgão publicou novas regras para que as associações fizessem os descontos nas aposentadorias. Naquele momento, o assunto já era objeto de apuração da Controladoria Geral e do Tribunal de Contas da União. O Jornal Nacional analisou as atas das 23 reuniões do Conselho durante a gestão Lupe. Constatou que as fraudes só foram efetivamente pautadas e discutidas na reunião de abril do ano passado, 10 meses após o alerta. Uma auditoria da CGU mostra que o volume de descontos triplicou em menos de um ano, chegando a quase 250 milhões de reais por mês, exatamente no período em que o ministro Carlos Lupe não tomou medidas concretas, mesmo tendo sido alertado. Apesar dos alertas da conselheira e mesmo depois da inclusão das fraudes nas reuniões do Conselho, em abril do ano passado, os descontos com indícios de fraude só foram interrompidos nesta semana com a operação da Polícia Federal e da CGU. As associações suspeitas também só foram descredenciadas após a operação. Por mensagem, o ministro Carlos Lupe confirmou que o tema das fraudes foi apresentado no Conselho em junho de 2023,
e afirmou que a partir de então o INSS começou a rever normas e a formular propostas de alterações nos sistemas da Previdência. Segundo Lupi, as mudanças foram concluídas em março do ano passado. Mas o estrago já estava feito. Milhões de reais foram retirados dos aposentados de forma ilegal e o governo não conseguiu coibir a tempo. E a situação, que já está feia, ainda pode piorar, porque o escândalo bate na porta já a extrema-direita preparando o bote. Nicolas Ferreira, garoto propaganda do bolsonarismo, já prometeu um vídeo denúncia, o espetáculo. Se o governo não agir rápido para resolver essa situação, para devolver o dinheiro dos aposentados de forma emergencial, vai dar ao Nicolas a chance de pousar de herói mais uma vez com as suas fake news. Imagine o que vai acontecer. A esquerda vai perder a narrativa, a direita vai faturar em cima da revolta popular e os verdadeiros culpados, Bolsonaro, seus aliados e aqueles que colaboraram para tanta corrupção, ainda vão sair ilesos, como se fossem os salvadores da pátria. O governo precisa para ontem lançar uma medida provisória imediata, criando um fundo emergencial para reembolsar cada aposentado lesado. A devolução tem que ser automática, rápida e sem burocracia. Cada semana de atraso é uma semana de munição para a extrema-direita. E mais, é preciso esclarecer para o Brasil inteiro quem implantou essa bomba dentro do INSS. A fraude nasceu na corrupção bolsonarista e não no governo atual. Não basta apagar o incêndio, tem que mostrar quem tacou o fogo. Se o governo hesitar, vai colher um preço ruim nas urnas. Não é sobre política, é sobre dignidade. É sobre o direito de quem trabalhou a vida inteira e agora é vítima de ladrões e da omissão. Se a gente não se mexer agora, vamos deixar um campo livre para os piores voltarem. É isso, pessoal. A solução está na mesa. Medida provisória já, liberando 6 bilhões para indenizar os aposentados, sem burocracia, sem empurrar para sindicatos suspeitos, sem desculpas. Se demorar, não vai ter jeito. Vai ser mais uma vitória da extrema-direita em cima da omissão do governo, que às vezes parece que não entende a gravidade da guerra que está sendo travada. Eu vou seguir monitorando cada passo dessa história, atualizo vocês aqui no canal. Então, deixa seu like, compartilha esse vídeo e comenta aqui embaixo. Você acha que o Carlos Lupi tem que ser demitido imediatamente? E apesar de tudo, não se esqueça, hein? A luta continua e você faz parte dela.